Olá todo mundo, estamos de volta e para quem nos assiste pela primeira vez, o canal Minha Bolha, ao contrário de que o nome possa sugerir, não é um canal fechado, aquela ideia de bolha fechada, muito pelo contrário. Aqui é um canal para a gente conversar de tudo, mas que não seja tipo generalidade do tipo cultura inútil. Nós aqui tratamos de temas os mais diversos, desde cultura, meio ambiente, comportamento, ciência, astronomia, biologia, história, geopolítica e muito do nosso Brasil também. Mas se você reparar bem, esse formato que eu escolhi para o programa, ele se parece muito, sem nenhuma grande pretensão, viu? Mas se parece muito com aquilo que se fazia na Grécia Antiga, quando Platão e outros filósofos reuniam alguns curiosos num terreno que ele reservou nos arredores de Atenas, um terreno que foi dedicado à deusa Atena e que ficou conhecido como Academia. Naquela época, os filósofos não tinham a facilidade de comunicação que nós temos hoje. Aliás, é essa a origem de todas as academias. Quando você ouve falar, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, é uma reprodução, uma continuação dessa tradição inaugurada lá atrás por Platão. Na época do Iluminismo, século XVIII, por exemplo, as academias discutiam de tudo. Daí porque se chama Iluminismo, esse movimento tão importante para o futuro da humanidade que surgiu ali pelo século XVIII. Iluminismo, espíritos iluminados, ou pelo menos mentes que se libertavam das superstições, das crenças que levavam as pessoas às fogueiras. Discutia-se naquele tempo, ao mesmo tempo, filosofia, arte, música, história, arqueologia, literatura, filologia, enfim, ciência. Minha bolha é mais ou menos isso. Quando eu imaginei esse nome, é que eu estava querendo reunir nesse canal assuntos que ajudassem as pessoas a refletir mais sobre o nosso mundo. E hoje em dia, você sabe como é que está essa discussão, né? Muito dispersa. Então eu achei que a gente podia reunir tudo numa grande bolha para discutir isso. E cá para nós, olhando o que tem acontecido no mundo todo, eu não vou dizer nem nas últimas décadas, fico apenas nos últimos anos mesmos. O que tem acontecido nos dá a sensação de que nós estamos indo numa velocidade rápida demais. Você nunca sentiu isso? Eu sinto. Que às vezes a gente se pergunta, está tudo de cabeça para baixo, de ponta cabeça? Para onde tudo isso vai nos levar? O mundo realmente está a perigo? E se está, o que realmente nós podemos fazer? Os iluministas no século XVIII fizeram também essas perguntas quando o mundo, naquela época, estava fechado, nas trevas. E qualquer coisa era motivo para se pensar em fim do mundo. Os iluministas, e eu falo aqui de pessoas do tipo assim, René Descartes, Francis Bacon, Voltaire, Diderot, tanta gente. Eles eram defensores da razão como forma de entender o mundo. Eles eram contra o absolutismo da época, aquela coisa ditatorial, a concentração do poder do rei. Eles defendiam as liberdades individuais. Eram críticos do mercantilismo e defendiam o liberalismo como alternativa econômica. Agora, de lá para cá, muita coisa mudou. Teve a Revolução Industrial no meio, teve uma nação, os Estados Unidos, que juntou uma dúzia de revolucionários intelectuais para reinventar, essa é a palavra, a democracia, e daí servir de modelo para o resto do mundo. Nós também tivemos, no meio disso tudo, uma revolução comunista. Tivemos também duas grandes guerras mundiais. E que guerras? Século XX. E ao conseguirmos extrair a energia da fissão nuclear, nós chegamos mais próximos de que se pode dizer, nós chegamos mais próximos
dos deuses. Afinal, não era isso que sempre buscamos? Mais próximos dos deuses, com poder de deflagrar o apocalipse, aí sim, o fim do mundo. Os iluministas conseguiram colocar a ciência na frente da procissão civilizatória. Mas e a razão? Onde ficou? Se perdeu no meio do caminho? Você já parou para pensar sobre isso? Ter o poder de destruir, ter o poder de mudar o mundo de uma hora para outra. E onde fica a razão? O que diriam os iluministas agora, diante de um mundo de 8 bilhões de pessoas, de nações armadas até os dentes, apontando armas de destruição em massa uns para os outros, de um planeta esgotado, vendo desaparecer suas espécies mais preciosas e literalmente derretendo, não é verdade? Como eu já falei, não é exatamente uma academia como naqueles tempos clássicos. Mas vamos, por alguns minutos, é isso que eu peço a você, nós vamos conversar aqui com aquele espírito, o espírito de buscar conhecimento, de aprender, de buscar sabedoria. Seja muito bem-vindo à minha bolha. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, jornalista, moro em Brasília há mais de 40 anos. E como jornalista, eu fiz de tudo um pouco em praticamente todos os jornais do país, cobrindo como repórter o poder, a política, os bastidores da política aqui na capital da República. Eu vou confessar para vocês, quando eu deixei os jornais para me dedicar a outras tarefas, também no campo da comunicação, eu era diretor da sucursal de Brasília do jornal Estado de São Paulo. Grandes tempos, bons tempos, na época que os jornais, o jornalão de papel estava muito em moda. E antes que eu esqueça, aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal, dê um like, dizendo que você está gostando, escreva para a gente, olha, eu vou deixar aí no final nosso e-mail, escreva, critique, dê sua opinião, faça sugestões, nós não somos um canal financiado por ninguém, isso aqui é um esforço pessoal, um esforço particular, que eu quero dividir com vocês. Queremos dividir conhecimento. Tem uma equipe aqui junto comigo, está aqui me assistindo, sabe, uma equipe legal. E a gente está querendo, na verdade, é que você se junte a nós para a gente dividir conhecimento. Eu descobri ao longo desse tempo, depois que saí de jornal, que a informação realmente, a internet, o Facebook, o Instagram, o YouTube, que nós estamos agora, esses canais todos abriram um universo de conhecimento. Agora é preciso que o conhecimento venha com responsabilidade. E é isso que a gente procura fazer. Olha, nunca é demais lembrar que esse é um canal independente. Nós não somos financiados por ninguém. Eu já trabalhei do outro lado do balcão, na mídia tradicional. Esta sim, eu digo a vocês, financiada. E sei muito bem como muitas vezes um interesse privado de grupos se sobrepõe ao interesse público. Não estou aqui cuspindo no prato que eu comi, mas eu estou dizendo que há uma grande diferença e graças a esse novo tempo que a gente está vivendo, hoje você tem possibilidade de diversificar e fazer uma ponderação em cima da informação que você recebe. Agora, esta nova série que nós estamos reabrindo aqui no Minha Bolha, nós vamos apresentar vídeos a cada 15 dias. Anote isso, a cada 15 dias nós vamos abordar um tema diferente, mas um tema contemporâneo, um tema que interessa a você. Porque a gente percebe, e isso não é uma simples sensação, chega a ser uma constatação. Basta ver o noticiário que a gente percebe que estamos no limiar
de alguma coisa importante que está acontecendo no mundo. Há uma crise global e a história nos ensina que quando isso acontece, a humanidade sofre de alguma forma. Todo renascimento ou nascimento, ele é um parto, e todo parto tem por trás disso algum sofrimento. Lembra aí, quando o Império Romano ruiu, lá atrás, eu adoro falar de história. Quando o Império Romano ruiu, o mundo, particularmente o mundo compreendido como Europa, a Europa, entrou nas trevas mesmo, escuridão. E foi por mais de 1000 anos. A Europa só foi sair disso, começar a ver um pouco de luz com o Renascimento. Você deve lembrar, nós estudamos isso na escola, inclusive, com o Renascimento, ali entre os séculos XV e XVI. E aí começa tudo de novo. Parece até que a gente não aprende com os erros. Hoje, preste atenção, nós estamos vendo uma decadência no mundo, naquele mundo ocidental que a gente chama ali na Europa. Aí alguém vai dizer, é por causa dos... Está tendo uma crise econômica nesses países todos, por causa está havendo muita migração, muitos imigrantes na Europa. Mas para pensar, os imigrantes são resultados de quê? A história do chamado mundo ocidental, veja bem, não é tão bonita como pintam. A gente procura fazer nossos heróis, aquelas coisas todas, mas se parar para pensar, e se a gente for a fundo, não é tão bonita como pinta. Claro que tem muitos valores, claro que contribuiu muito para alguns avanços civilizatórios, senão não estaria nem aqui falando com vocês. Até mesmo a Igreja Católica, frequentemente lembrada, a Igreja é sempre criticada como um impedimento à evolução, afinal de contas foi a Igreja que queimou Giordano Bruno na fogueira, que fez Galileu Galilei abjurar, negar que o mundo gira. Essa igreja perseguiu tanta gente, mas mesmo essa igreja tem uma contribuição importantíssima, impagável, no processo civilizatório ocidental. Ela foi importante nas artes, na pintura, na música, na literatura, na filosofia. Olha, a dívida que nós temos é muito grande com a igreja. Essa que é a verdade, queiramos ou não, sejamos crentes ou não. Mas o que eu quero dizer é que as bases da civilização ocidental, dessa agora que vivemos, essas bases dessa civilização que vivemos, ela está colapsando. Isso é um fato. As bases dessa civilização estão na formação de impérios, de conquistas, de opressores e oprimidos. E ela está começando a dar sinais. Aliás, vou corrigir, a dar sinais não, ela está ruindo. Como é difícil que começa a implodir. Você pode também dizer para mim, mas sempre foi assim. É a própria história da humanidade. Império surge, é império engolindo império. Sim, eu respondo. Não deixa de ser uma verdade. Mas o Ocidente, esse mundo ocidental, ele emerge numa época mais recente da nossa história, quando já se buscava estabelecer um limite, uma base civilizatória que tivesse por objetivo o bem-estar da população. Quer um exemplo? Os Estados Unidos da América, baluarte dessa civilização, baluarte da democracia, eles são o que são há quantos anos? Já parou para pensar? Eles não nasceram poderosos como são de fato. Os Estados Unidos conquistaram a sua independência dos ingleses em 1776 e se tornaram a nação mais rica e poderosa, militarmente falando, num processo que se inicia na Primeira Guerra Mundial e se consolida na Segunda Guerra Mundial, ali depois dos anos 40. Se a gente contar de 1914, que é a época
quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. De 1914 para cá, faça a conta, são 110 anos. De 1940 para cá, são 84 anos. Gente, 84 anos para a história, não é nada, é muito pouco. O Império Romano, tome nota, ele dominou o mundo, sabe por quantos anos? Por 1480 anos. O Império Persa, aquele de Ciro o Grande, você já deve ter ouvido falar, não é Ciro Gomes não, é Ciro da Grécia, da Pérsia. De Ciro o Grande, ele praticamente dominou o mundo por 250 anos. Isso cerca de 300 anos antes de Cristo. O poderoso Império Otomano, que começou com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Você aprendeu isso no livro de história, eu pelo menos aprendi. Quando é que começa a Idade Moderna? Quando os turcos tomaram Constantinopla. Os turcos dominaram, o Império Otomano dominou o mundo praticamente por mais de 600 anos. Só acabou depois da Primeira Guerra Mundial, em 1923, quando foi criada a República da Turquia. Eu estou falando aqui de impérios globais que dominaram vastas extensões do planeta. Se eu fosse falar dos demais, senão eu teria que citar impérios menores, alguns até duradouros, mas localizados. Inclusive o Império Português, inclusive o Império do Brasil. O Brasil já foi império. Isso sem falar do antigo Império Chinês, esse milenar, mas circunscrito ali no território da China. Aliás, a China é um caso particular. Eu tratei disso num outro episódio aqui da minha bolha. Se você for aí no nosso arquivo, eu falo bastante, tem um episódio que eu falo da China. A China poderia ter conquistado as Américas se não tivesse desistido de se expandir além mar. Antes de Cristóvão Colombo, na verdade, muito antes de Cristóvão Colombo, uma frota chinesa deu a volta ao mundo. Sabia disso? Passou pela América do Norte, pela América do Sul, mas por uma razão que foge à razão, aquelas coisas que ninguém entende, um belo dia, por ordem do imperador da China, a frota que tinha à frente o navegador Zheng He deu meia volta, voltou para a China. E olha só, a frota de Zheng He tinha 62 navios, 27 mil homens e outras 200 embarcações. Comparado com o que os europeus fariam anos depois, era como se fosse uma frota de porta-aviões chineses contra canoas dos europeus. Olha, gente, isso não é conversa de ouvir dizer, não. Felizmente, a historiografia moderna possui instrumentos precisos de pesquisas. Está tudo documentado. Mas aqui, no nosso mundo ocidental, bem, a história, você sabe disso, a história recebe o tratamento todo especial. Aliás, qual a civilização que não precisa de heróis? Para cá, a história é contada de outra forma. Mesmo assim, a China, naquela época, recuou. A China, o vasto império do céu, naquela época, tinha mais com que se preocupar do que ficar tomando posse de terras desconhecidas. Vai entender, não é? Mas tem um império em particular de que quero falar aqui, que no seu cerne, na sua origem, era apenas uma ilha ali no Mar do Norte. Esse império, de certa forma, foi ele quem passou literalmente o bastão para os Estados Unidos hoje. Eu estou falando do Império Britânico. E considerando aí a fase que vai do seu apogeu
ou seja, em 1815, e vai de 1815 até 1945, quando é o marco do fim da Segunda Guerra Mundial. O Império Britânico é uma história impressionante. E eu recomendo a leitura desse livro aqui, para entender como impérios, por mais fortes que sejam, eles seguem uma lei natural. Eles crescem, se fortalecem, mas chegam a um momento em que definham e morrem. Não é assim uma morte de uma vez, mas morrem. Império, o título já diz, ele foi escrito por um historiador britânico, é o Niall Ferguson. De cara a gente até pode dizer assim, ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas nesse trabalho há de se reconhecer, e eu reconheço, tem um certo rigor científico ao explicar o declínio de um império que na época se afirmava, o Império Britânico era o império em que o sol nunca se punha, pois ele tinha territórios nos 5 continentes, incluindo países com grande extensão como Austrália, Canadá e Índia. O autor aqui fez questão de frisar que os britânicos moldaram o mundo moderno. Há muito de verdadeiro nisso. Eles moldaram o mundo moderno. Eles espalharam a semente do liberalismo em economias ao redor do planeta, capitalismo liberal. E nessa esteira do liberalismo, eles fundaram o regime, aliás, eles ajudaram a acabar com o regime da escravidão, inclusive a escravidão aqui no Brasil. Foram importantes também em propagar a ideia da democracia parlamentar. E foram tão competentes nisso, sinceramente, que a Índia, que foi colônia britânica, ele reza nessa cartilha até hoje. É a maior democracia do mundo, do planeta. Os ingleses foram também pioneiros no livre comércio, e claro, se o latim de hoje é o inglês, é a língua para as transações comerciais, para o turismo, e tudo isso se deve à influência do poderoso Império Britânico. Esse é um lado da moeda. Mas nós podemos e devemos e precisamos olhar para o outro lado da moeda e refletir. Liberalismo, neoliberalismo, livre comércio são conceitos que até hoje fascinam alguns governantes e orientam a política de muitos países. Veja o caso agora da Argentina, neoliberalismo na veia. É muito bonito falar de liberdade desde que você esteja sob o meu controle. Que liberdade é essa? O que o Império Britânico fez com a África no passado, com todo esse discurso contra a escravidão, mas o que o Império Britânico fez na África no passado produziu marcas profundas que não cicatrizaram até hoje. Quando os ingleses descobriram as riquezas do interior do continente africano, ali a partir dos anos de 1800, as ambições britânicas não tiveram limites e atraíram outras potências europeias numa corrida que desfigurou a África e remodelou a África à moda europeia. Um daqueles colonizadores sem freios, sem rédeas, sem limites, chamava-se Cecil Rhodes. Ele recebeu de presente de Sua Majestade um país inteiro que batizou com seu nome, a Rodésia, a atual República da Rodésia. Os confrontos com os Zulus mancharam de sangue toda a África. Toda a potência europeia naquela época queria um país para chamar de seu, na África. França, Bélgica. Lembre-se da triste história do Congo belga,
que inspirou o escritor Joseph Conrad a escrever No Coração das Trevas. Já leu? Que, por sua vez, inspirou o diretor Francis Ford Coppola a fazer o filme Apocalipse Now. Lembrem-se da África do Sul, lembre-se da Índia. No Oriente Médio e na Ásia nem se fala. 2 vezes a coroa inglesa pôs o grande império da China de joelhos, para forçar a abertura daquele gigante mercado, só para que tivesse como entrar lá dentro e vender seus produtos. Para nós aqui do Ocidente, a Guerra do Ópio, na verdade foram 2 guerras do ópio. A primeira em 1839, que foi até 1842, e a segunda em 1856, terminando em 1860. Pois essas guerras para nós aqui parecem uma coisa distante, né? Você já deve ter ouvido falar, mas não entra muito na... O que foi a Guerra do ópio? Sabe aquela história? Quem apanha não esquece? A China tomou uma surra nessas 2 guerras. Eles tiveram que ceder, entregar ali de graça Hong Kong para a Inglaterra. Essa concessão que só acabou agora, em 1997. Olha que ironia do destino. O filé capitalista do Ocidente foi devolvido para as mãos da China comunista. Mas teve mais. Como consequência da Guerra do Ópio, naquela época a China foi obrigada a assinar tratados desmoralizantes. Eles tiveram que aceitar a presença da Marinha Britânica nos 10 portos mais importantes do país e ainda pagar pesadas indenizações para a rainha da Inglaterra. Sabe o que os ingleses fizeram para ganhar essa guerra? Você sabe por que se chama Guerra do Ópio? Eles entupiram o território chinês com ópio, que eles cultivavam na Índia. Ela é uma droga que vicia, que mata. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra conseguiu transformar o vício numa epidemia sem escala. A China ficou toda drogada. O exército, a cúpula do governo. É uma coisa de louco. Agora pense bem, depois disso tudo, a China ainda teve que indenizar a Inglaterra. E hoje, o velho Império Chinês está nessa situação. E o velho Império Britânico numa recessão econômica braba. De nada adiantou pular fora da União Europeia em 2020, naquela guinada do Brexit. Gente, foi Napoleão Bonaparte quem disse há mais de 200 anos, eu não estou criando, isso está nos livros de história. Isso foi dito muito antes da Guerra do Ópio. Napoleão profetizou, abre aspas, deixem a China dormir, porque quando ela acordar, o mundo vai estremecer. Ao escrever esse outro belíssimo livro, o diplomata Kishore Mahbubani, da Universidade Nacional de Singapura, ele anotou: todo chinês conhece o século de humilhação que a China sofreu desde a Guerra do Ópio até 1949. Todo chinês lembra. Hoje, a China já é a 2ª maior economia do mundo. Há quem diga que ao final da atual década será a 1ª. Há quem diga até que já passou os Estados Unidos. Porque talvez, quem sabe, os Estados Unidos vivem torrando bilhões de dólares e armas, se metendo em guerra alheia, e a China vai, como diz o mineiro aqui no Brasil, comendo pelas beiradas. Mas isso é assunto, claro, para a gente falar mais na frente.
Tem muita coisa hoje acontecendo. O que eu quero mesmo é trazer esse tema aqui para vocês do declínio do Ocidente. Afinal de contas, está declinando ou não está? E como não existe espaço vazio na geopolítica, como em nada na vida, o que é que vem por aí? Mas quando foi, historicamente, que começou essa divisão política, econômica, cultural entre Ocidente e Oriente, ou Ocidente e o resto do mundo? Quando começou essa rivalidade que perdura até os dias de hoje, que está na origem de muitos conflitos que fazem da Terra um lugar perigoso para se morar? No entanto, nunca, em nenhum tempo da história, tivemos, como agora, condições de não só assistir a essas mudanças, nós temos também ferramentas para sermos verdadeiros partícipes, tomando parte, opinando. E é o convite que eu faço a você que me assiste, a todos vocês. Até o próximo episódio, em que vamos voltar no tempo para compreender o presente. Vamos juntos procurar entender a razão dessa divisão do mundo e encarar o futuro como habitantes de um mundo pequeno, mas precioso, um mundo único. Nós vivemos agarrados numa pequena esfera de rocha e água no universo, cujo fim nós não conseguimos até hoje enxergar. Até lá, minha gente! Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.